Bom dia novamente, meus irmãos. Depois do nosso café da manhã tão abençoado, vamos começar o nosso EBD, como vocês estão vendo projetado lá, e nós também colocamos no grupo da igreja. Hoje nós vamos começar uma matéria nova, e por diversas circunstâncias nós vamos, depois de ter tido a exposição bíblica de Filipenses anos atrás, nós vamos examinar de novo Filipenses agora em formato de EBD. A dinâmica é outra, né? E certamente vai ser muito proveitoso. Antes de mais nada, vamos então orar, entregando esse nosso tempo diante do Senhor aqui essa noite, ou essa manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela liberdade que temos de nos reunir, estudar a Tua Palavra. Clamamos para que possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, iluminando nossas mentes e corações, podemos aprender e absorver aquilo que precisamos da Tua Palavra para o nosso dia a dia. Que possamos experimentar, ó Deus, aquele fenômeno maravilhoso de olhar para textos que já conhecemos, para uma carta que já visitamos anteriormente, e ela se renovar diante dos nossos olhos. Só a Tua Palavra tem este poder. Só as Escrituras trazem algo novo toda vez que examinamos, mesmo que sejam textos já conhecidos e antigos. Possamos ser relembrados das eternas doutrinas que fortalecem e dão segurança às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós tivemos um problema logístico, que foi a questão, como sempre, de transporte, né? Nós vemos um país meio grandinho. Se a gente fosse o Uruguai, o negócio chegava no dia seguinte, mas nós não somos. Então, da editora para cá, eu percebi, fazendo o cálculo, né? A editora está otimista, mas eu falei, não vai dar tempo. E aconteceu que a minha profecia estava certa e a editora estava errada. Realmente não daria tempo da revista chegar. Então eu pensei, poxa, em lugar da gente fazer um domingo avulso, por que não fazer uma introdução no estilo de panorama do Novo Testamento, uma introdução da carta de Paulo aos Filipenses, ok? Algo que nós também já vimos há muitos e muitos anos atrás, quando fizemos o panorama de toda a Bíblia, mas com certeza nossa memória já não lembra tanto assim. Deixa eu passar para vocês inicialmente essa tabela. Nessa tabela nós temos... Está dando para enxergar, pessoal? Precisa apagar? Precisa apagar? Ok. Então nessa tabela, pessoal, nós temos lá em cima a carta de Paulo aos Filipenses. E nós temos, para iniciar, vocês vão perceber nessa primeira divisão, aí nessa segunda linha, nós temos qual é o foco de cada parte do texto. Aí agora sou eu que não enxergo aqui, vou ter que olhar para trás. Porque a minha cópia é tons de cinza, não é preto e branco. Então, do capítulo 1 até o versículo 30, 1 até 1 e 30, nós temos apenas Paulo fazendo uma descrição das circunstâncias que estão acontecendo com ele. Obviamente você conhece o texto, que ali ele já vai trazer ensinos hiper preciosos, mas é uma narrativa de algumas situações que estão acontecendo ao redor da prisão, né? Lembra disso? Paulo está preso em Roma, é a primeira prisão dele, não é a segunda, que é a prisão que nós temos em 2 a Timóteo, que é a prisão de onde ele seria morto, né? E aí ele está fazendo essa descrição. Do capítulo 2 até o versículo 30 do 2, o final dele, ele vai fazer agora o primeiro de 3 apelos, de 3 desafios à igreja. O primeiro é que se tenha a mente de Cristo. É nesse capítulo, que inclusive o pastor Gideão pregou, que nós temos a questão da kenosis, né, do esvaziamento de Cristo, em que ele assume a função, a posição de servo, sendo ele o próprio Deus. Capítulo 3, o apelo é que se tenha o conhecimento de Cristo. Então, sabendo que ele fez isso, quem é esse Senhor Jesus que nós servimos? E finalmente a última parte, capítulo 4, apelo a que se tenha a paz de Cristo, é a parte de aplicação. A paz de Cristo vem pela obediência e pela vivência daquilo que Paulo ensina nesta sessão. Seguindo ali cada sessão, quais são as divisões que nós temos e temos de tema?
Primeira parte, parceiros de Cristo no progresso do Evangelho. Ele fala sobre aquilo que estava acontecendo, até mesmo por causa dos seus opositores que pregavam por inveja, né? Pregavam para acrescentar alguma tribulação a ele. Mas ele diz, vocês filipenses estão também participando do progresso do Evangelho. Vocês estão contribuindo financeiramente, vocês estão pregando. Então, é interessante, meus irmãos, porque essa sessão quebra bastante diversos pensamentos, falácias que existem no meio evangélico. Pelo menos duas eu posso lembrar. Número 1 é que ministério é só para meia dúzia. Os filipenses não eram apóstolos, não eram sequer missionários e participavam do progresso do Evangelho. A segunda é que não importa o que a pessoa está fazendo, o que importa é que esteja pregando a Jesus. Não é isso que a gente ouve hoje em dia? Paulo não diz isso. Paulo diz que importa sim o que eles estão pregando. Então os opositores, quando Paulo diz, o importa é que Cristo está sendo pregado, os opositores eram opositores, mas estavam pregando o Evangelho. Essa é a grande sacada, a grande diferença desse texto. Não justifica uma universal, não justifica não sei lá o que profético do Congresso do Fogo. Não, isso não é anunciar Cristo, não é evangelho nisso. Então, se a programação é um tanto estranha, até não é muito do nosso estilo, mas o evangelho está sendo pregado, o evangelho de arrependimento, o evangelho de conversão, ok, até desce. Mas quando você vai nesses eventos de evangelho, nem espremendo não sai nem um grama. Essa é a diferença que esse texto de Paulo nos assegura. Finalmente, na sequência, capítulo 2, o povo de Cristo na unidade do evangelho. Então ele vai falar sobre o exemplo de Cristo, que deve nos levar a pensar a mesma coisa e ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que ele teve. Capítulo 3. Aí, seguindo a questão do conhecimento, é a busca por Cristo. É a necessidade que nós temos de conhecê-lo cada vez mais, e a exortação vai se traduzir nesse tema aí. E, finalmente, capítulo 4, o poder da paz em Cristo. É aí que você vai encontrar, meus irmãos, por exemplo, o texto sobre contentamento. Aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Sei passar fartura e sei ter fartura e passar necessidade. Por quê? Contentamento. É a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que possibilita que em qualquer circunstância da vida, quer seja nas situações materiais, quer seja nas situações de saúde, quer sejam diante de tantas coisas as quais nós podemos esperar que vamos passar, nós podemos ter tranquilidade, porque há poder, irmãos, na paz de Cristo, que possibilita que a gente tenha atitudes que outros não têm. Só para ilustrar, irmãos, a minha avó está seguindo aquela linha dos heróis, né, como se dizem, de Hebreus capítulo 11. Mesmo depois de morta, ainda fala. Esses dias eu soube que, uma determinada ocasião, eles foram para Brasília. Meu tio ia tomar posse lá, ele é capelão da aeronáutica, tomar posse numa nova função, não lembro bem. Então ele conseguiu um avião lá avião da Força Aérea para poder levar a família para a cerimônia e tal, e coisa bem. No retorno, eles pegaram uma bruta de uma turbulência, mas aquela, que não é aquela daquela sacudidinha gostosa assim, não, para você dormir melhor, não. Aquela que o estômago vai lá no cérebro e tal, e o povo dizendo literalmente, eu vou morrer, sabe? Aquela coisa, aquele desespero. Aí você olha para Dona Maria. Dona Maria está lá. Ela, na verdade, estava desde Brasília pregando para o rapaz que estava do lado dele, porque não era só a família, né? Tinha gente de fora também. Estava pregando para o rapaz. A minha avó era que nem carro velho. Aonde para, prega. Entendeu? Para aqueles que assistirão esse vídeo e não são do norte, quando o carro prega é porque o carro quebrou. Tem que botar a tradução cultural do negócio. Enfim, então ela pregava para o rapaz do lado, que provavelmente estava também pedindo para tudo quanto é Deus e santos para não morrer. E aí, ela tranquila, todo mundo desceu amarelo, verde, cor de abóbora, e minha avó desceu com aquela pelezinha clarinha que ela tinha mesmo. Bem, minha irmã foi falar com ela um tempo depois, porque ela passou uma experiência semelhante e pegou um pouquinho de medo de voar. E aí apareceu lá na casa da minha avó, ela perguntou, chegou no aeroporto agora, minha filha? Não, vó, eu vim de ônibus. Por quê? Rio, São Paulo, né?
Ah, avó, não estou com muita segurança de voar, não. Ela contou a experiência desse voo que eu acabei de falar para vocês. Aí minha avó saiu com essa daqui, presta atenção. Minha irmã perguntou se ela tinha tido medo. A minha avó respondeu: que tipo de crente eu seria se eu tivesse medo? Meus irmãos, eu procurei um buraquinho, nem que seja feito por um cupim para me enterrar. Que tipo de crente eu seria se eu tivesse medo? Esse é o poder da paz de Cristo. Nós não fomos, como dizia a minha mãe, nós não fomos achados na esquina. Fomos comprados por bom preço, alto preço. Portanto, nosso Deus está no controle de todas as circunstâncias na nossa vida. Seguindo, irmãos, quais são alguns tópicos que nós vemos nessas divisões que estão aí por capítulo? Na primeira, sofrimento e experiência. O sofrimento da perseguição, o sofrimento da cadeia, né, que ele estava passando e as experiências que Paulo compartilhava com os filipenses. Segundo, submissão e exemplos. A submissão de Cristo como primeiro exemplo. Porque, irmãos, como é que eu vou me dar bem com Iron e Iron vai se dar bem comigo? Eu tenho que considerá-lo o quê? Superior a mim mesmo e ele superior a mim, superior a ele mesmo, certo? Essa mutualidade expressa no capítulo 2 e exemplificada em Cristo, Epafrodito e Timóteo, é o segredo que Paulo fala para que essa submissão mútua provoque a comunhão e a unidade de pensamento na igreja de Cristo. Terceira coluna ali. Aí você tem uma exortação à salvação e uma exortação à santificação. Para terminar, irmãos, as duas últimas linhas, o local onde ele foi escrito, é claro, foi Roma. Paulo estava preso. No finalzinho de Atos, você encontra Paulo em uma prisão domiciliar e essa prisão estava em Roma. E ele foi escrito aproximadamente ao redor de 62 depois de Cristo. A gente vai ver mais sobre a questão da data depois. Agora sim, cabeça para baixo. Eu vou trazer para vocês aqui, irmãos, duas frases tema de Filipenses. O cara de cima é mais capacitado, mas eu quis trazer de baixo também porque estava lá na nossa série e você iria ver depois de qualquer maneira. Quais são duas frases que resumem a mensagem de Filipenses? Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para com todos demonstrar. O Davi adora essas rimazinhas. O tempo todo ele ficava se matando até o negócio rimar. E fica muito bom, com certeza. Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para com todos demonstrar. E como tema, a grande ideia da carta, na nossa exposição, foi colocado a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Circula ao redor da mesma coisa, né? Talvez alguns elementos que ele colocou eu deixei de fora e vice-versa, ok? Então, irmãos, quando você lê uma carta, mesmo que você fosse escrever uma carta para alguém hoje, um e-mail para alguém hoje, quem é que escreve carta, né? Infelizmente. É claro que hoje a gente é bastante econômico, né? Oi, tudo bem? Como é que tá fulano? Mandei a coisa no correio, tá? Até mais. Acabou. Ainda mais que hoje a gente está no negócio de sei lá quantos caracteres do Twitter. As longas cartas, eu estava arrumando o armário lá de casa, na verdade eu estava atrás de um material e achei um álbum que a Leila colocou todas as cartas que eu mandei para ela e ela mandou para mim, estão lá, uma após a outra. A gente mandava carta, 20 e tantos anos atrás. Então, você escreve muito mais do que hoje num teclado de computador. Curioso, né? Deveria ser o contrário, porque é mais fácil digitar do que escrever. O fato é que qualquer carta, a lógica é que tenha uma lógica, que tenha uma mensagem. As cartas e livros da Bíblia, meus irmãos, o autor não foi lá escrevendo o que vinha na cabeça, né? E de qualquer maneira, até o livro de Salmos, que parece apenas uma coletânea despropositada, foram pegando, tem mais hino aí? Traz. Já deu 150, chega. Não, ele tem uma lógica na divisão dos livros dentro de Salmos e assim por diante. Ora, Filipenses não seria a exceção. Existe um objetivo que Paulo está cumprindo, certo? Um raciocínio que ele está cumprindo. E essa é uma das razões, meus irmãos, vai aqui o meu momento plim-plim, por que a pregação expositiva é incomparável.
Porque se você pega um texto, pode pregar até a verdade, pode pregar até algo de acordo com a fé cristã, mas você pregou algo que não está relacionado com o contexto, e com o maior contexto, que é a própria Bíblia, eu tenho lá minhas dúvidas se você de verdade pregou as Escrituras. Porque até o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um contexto. O Salmo 23 está ali. Você tem que... Por que ele está dizendo isso? Bora seguir no texto? Bora ver por que ele está falando? Ok? Então, se você, pastor, dá para pregar um versículo só na Bíblia? É claro, pastor Judy Clay trouxe uma mensagem em Timóteo, na Semana Batista, absolutamente fabulosa. Mas ele não saiu em um momento, mesmo tendo lido apenas um versículo, que é aquele, lembra-te de Jesus Cristo, ele ficou todo dentro do contexto, dentro daquilo que estava no pensamento de Paulo, naqueles versículos ao redor daquele que ele usou. Isso que é, meus irmãos, a vantagem da pregação expositiva. Algumas questões, introdução, fatos e características da carta aos Filipenses. Bem, a autoria não é tão complicada assim, está aí presente as evidências no próprio texto. Paulo escrevendo da prisão em Roma. Ele é o autor, isso aí não é discutido praticamente, não é desafiado por praticamente nenhum crítico, só os mais doidinhos aí, mas é quase uma unanimidade a autoria de Paulo da carta aos Filipenses. Você encontra registros na patrística, ou seja, nos pais da igreja, a geração após os apóstolos, escrevendo, retratam ou citam Filipenses e citam a autoria paulina daquele texto. Então era algo de comum acordo na igreja da época. Quem são esses destinatários, os filipenses? Escrito para Filipos, importante cidade da Macedônia, uma colônia romana. Ela recebe esse nome por causa de Filipos da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que foi quem a conquistou. Então você já sabe que ela tem aí algo em torno de 100 e tantos anos que está com este nome e debaixo desta direção, primeiro pelos gregos, os macedônios, e depois dos romanos. Paulo plantou, irmãos, esta igreja durante sua segunda viagem missionária. Lá, no texto de Atos, você vai encontrar a narrativa, por exemplo, do carcereiro. Lembra? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa? Pois é, este episódio acontece nesta cidade e é durante a segunda viagem missionária de Paulo. Sobre a data, irmãos, eu vou expandir um pouquinho mais. Entre diversos comentaristas, a data pode ser um pouco mais elástica, talvez entre 60 a 62 depois de Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Eles viviam em dias onde o transporte e a locomoção não é como hoje, né? Você pega um aviãozinho ali em Jerusalém e você está em Filipos em questão de horas. Talvez 1 hora e pouco, é bem perto. Na época, não. Mesmo com as estradas romanas, havia certa dificuldade de se ir do ponto A para o ponto B. E, se você reparar bem, leva quase 30 anos desde a cruz para o evangelho chegar lá. E não é tão longe assim. Não vou lembrar agora exatamente quantas centenas de quilômetros, mas você percebe que o avanço do evangelho foi devagar, porém foi constante. Essa, para mim, é a diferença. Eles não passavam enormes hiatos de tempo esperando para ver o que ia acontecer. O Evangelho, especialmente depois de Atos capítulo 8, começa a se expandir pelo mundo e, portanto, depois da conversão de Paulo, e você conhece, ela chega a Filipos, cerca de 25 a 30 anos depois da crucificação. O versículo-chave, meus irmãos, é 4:4. Vamos ler juntos, que está aí no ponto 4? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Nós falamos sobre unidade, falamos sobre humildade, há muitas outras questões presentes no texto. As palavras-chave estão aí, alegria, unidade, crescimento, verdade. Mas não tem como negar, meus irmãos, que a atitude de Paulo em meio a uma prisão, um aprisionamento, destaca, confronta a gente. É por isso que, inclusive ontem na mensagem eu mencionei, é por isso que a carta aos Filipenses é chamada da Carta da Alegria. Não é o único tema, não é, ao meu ver, nem o principal objetivo de Paulo, na verdade há vários outros objetivos,
mas realmente é confrontador. Alguém está passando por uma situação tão difícil, uma situação tão complicada, e ter tamanha alegria, ao ponto de, inclusive, exortar os filipenses a que eles se alegrassem também diante das circunstâncias da vida. Qual o propósito da carta? Paulo escreveu essa carta com 2 objetivos principais. Tem muitos outros subobjetivos, mas são quais? Louvá-los, aos filipenses, pelo crescimento espiritual exemplificado na oferta enviada e na participação no ministério. Então, era uma igreja que trazia grande alegria para o apóstolo. É interessante, irmãos, porque vai haver o contraste, por exemplo, com Coríntios, que apesar, claro, que ele amava aqueles irmãos e tudo mais, foi uma igreja que trouxe muita preocupação e até mesmo tristeza para Paulo, porque enquanto ele tentava ajudá-los, eles ficavam mordendo. Tentava ajudar os coríntios e era descartado, era humilhado por eles, não querendo, inclusive, reconhecer a própria autoridade apostólica de Paulo e dizendo, olha, nas cartas ele é duro, mas pessoalmente não impressiona. Então é muito triste, irmãos, para um líder espiritual e principalmente um pai na fé daquela igreja que plantou, a igreja que cuidou, ouvir algo assim. Então você, olha, obrigado aí por tudo, mas a gente não precisa mais de você não. Já os filipenses, irmãos, têm uma atitude completamente diferente. Na verdade, há uma demonstração recorrente de carinho e de cuidado para com o apóstolo. Há um zelo pelo que está acontecendo com ele. E há uma continuidade do trabalho em Filipos que demonstra que a melhor maneira de honrar o trabalho de alguém na obra de Deus é ajudá-lo naquele trabalho e levar o trabalho adiante. E Paulo não está mais lá, na verdade ele só ficou o tempo de plantar e fortalecer a igreja, mas a igreja levou o bastão, né, do trabalho, do ministério adiante. E Paulo os elogia por causa disso. Segundo, encorajá-los a servir a Cristo e aos outros com unidade, alegria, amor e verdade. Paulo busca agora, irmãos, não apenas ficar elogiando o momento que ele percebia na igreja, mas dizer, continuem. Existe necessidade de vocês perceberem áreas difíceis na igreja de vocês. Por exemplo, tem aquele versículo tão conhecido com o nome para se você tiver 2 filhas gêmeas, né? Evódia e Sintique, aí já fica no mesmo versículo. Que tinham uma treta lá, um probleminha entre elas. No texto não fala, mas há um problema ali na igreja. Ora, se ele fala de unidade, Paulo não está jogando, Paulo não fazia isso. Raramente ele jogava palavras, ele tinha um objetivo. Ele devia ter ouvido, através do irmão que trouxe a oferta para ele, Epafrodito. Paulo, olha, a igreja está muito bem, o ministério está uma maravilha, abrimos mais uma congregação, tivemos muitos convertidos agora no último mês antes de eu viajar, e deveria ser bastante tempo naquela época que ele tinha saído, mas aqui e acolá tem uns probleminhas. E veja bem, irmãos, isso é muito bom, porque se nas cartas paulinas ele retratasse igrejas perfeitas, a gente ia ficar aqui no século 21 dizendo, ai de nós, né? Como é que nós estamos aqui e tal. Então, às vezes você lê Coríntios e você fica chateado. Irmãos, graças a Deus pela carta aos Coríntios. É lamentável que a igreja passou? Mas nos traz diversos alertas. Ensinos preciosos são encontrados por causa do erro dessa igreja. Mesmo as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, dentre os elogios que algumas recebem, é importante que exista uma Laodiceia. Porque seria ótimo, irmãos, que a igreja simplesmente pudesse andar pelas eras em perfeição. Mas essa é a sua experiência nas igrejas que você já andou? Eu não congreguei em muitas igrejas, mas eu ainda não congreguei em nenhuma perfeita. E, obviamente, continuo não congregando em uma igreja perfeita. Então, é extremamente importante, irmãos, que nós percebamos que, apesar da satisfação e da alegria de Paulo com os filipenses, ele ainda diz, olha, tem isso aqui, cuida daquilo ali, presta atenção.
Até porque, meus irmãos, no vídeo que eu acabei de colocar no grupo da igreja, na breve meditação dessa semana, em uma parte eu estou destacando que quando eu percebo um problema na minha igreja, na verdade eu vou até ampliar, em praticamente quase todo grupo que eu participo, mas vamos falar de igreja. A minha igreja não faz isso, a minha igreja não é assim. De quem que eu estou falando, irmãos? De mim. Não é a minha igreja não evangeliza. Quantas e quantas vezes eu já recebi mensagem de irmãos com reclamações similares. Pois é, pastor, eu queria pedir uma ajuda do senhor. Pois não, irmão. Aí ele escreve lá o texto. O que você faz quando a sua igreja não evangeliza, por exemplo? Conte-me mais. Para fazer um prognóstico, né, tem que entender o que está acontecendo. Fazer uma anamnese aqui da situação. E aí, tal, assim, tal. Falei, O que o irmão está agindo diretamente no evangelismo envolvendo a sua igreja? Nada. E quando ele está dizendo, então, a minha igreja não evangeliza, eu não evangelizo. Se a sua igreja não está fazendo um mega evento gospel de fechar o ginásio para evangelizar, e é isso que você está dizendo que ela não está evangelizando, mas no seu dia a dia você não prega a Cristo, no seu ambiente de trabalho, estudo, família, vizinhança, etc. Ora, bolas, está reclamando de quê? A igreja só está refletindo aquilo que é a vida do indivíduo. Então, quando se trata de problemas de Filipos, esse problema deveria ser encarado como um problema de todos. A unidade, irmãos, que devemos buscar, deve também nos trazer unidade ao redor dos problemas. Você quer ver um problema, irmãos, que se nós não tivermos unidade em combatê-lo, ele espalha, e a unidade em não deixar espalhar é o que resolve, e esse problema acaba rapidinho. Pastor, na minha igreja tem muita fofoca. É uma mensagem que eu recebi também, mais de uma vez, de pessoas, pastor, é horrível. Eu falei, meu irmão, olha só, já vieram trazer maledicência, fofoca com você? Já. Qual foi a sua atitude? E a gente fica constrangido, né, pastor, de ficar ouvindo assim. Não, criatura, por que você ouviu? Eu nunca vi um fofoqueiro falando com uma estante. Já viu um fofoqueiro pegar o seu cachorro e ficar falando da vida dos outros para o cachorro? Bem, ele até pode falar. Agora, se o cachorro responder, aí é louco mesmo, né? Mas não é, né? O fofoqueiro quer o quê, irmãos? Um ouvido solidário. Se você não é este ouvido solidário, você quebrou a corrente. Essa corrente pode quebrar, viu, irmãos? Essa corrente, se você quebrar, traz bênção. Dizem que se quebrar a corrente de WhatsApp, de Facebook, traz maldição. Essa traz bênção. E eu falei para ele, o problema, meu irmão, é que você não quer desagradar os outros. Quando vier falar alguma coisa com você, você já para e pergunta, meu irmão, só um minutinho, eu estou envolvido no problema? Não. Você está me chamando porque você quer ir junto e lá resolver com o irmão, exortá-lo, aconselhá-lo? Não. Então o irmão está fofocando para mim por quê? Nunca mais ele vai voltar. True story. História verdadeira. Não vai mais voltar. Não tem ouvido solidário, ele não vai fazer. Então, quando eu digo assim, a minha igreja é fofoqueira, provavelmente eu estou participando, porque eu soube. Não, pastor, é que alguém me disse que fulano está falando do dito, sei lá do que. Se chegou ao seu conhecimento, meu irmão, desculpe, você se tornou parte do problema. Vá atrás e resolva. Porque se a minha situação é com o Henrique, é com o Henrique que eu vou tratar de... papo reto. Não é com o Kaique. Então você vê, meus irmãos, como que Paulo, ele escreve para a igreja, em lugar de fazer o quê? Ele podia escrever o que já havia escrito, né? E depois fazer um bilhetinho. Epafrodito, esse aqui você entrega só para a Evó de Sintic. Tá? Isso aqui é só para elas. Não. A igreja estava participando de alguma forma do problema. Ela se tornava responsável, mesmo que o cerne da disputa fosse apenas essas duas irmãs. Então essas são algumas questões ou propósitos que Paulo tem em geral para essa carta. Que mais, irmãos? 7.
Qual é a contribuição para o cânon? O que é contribuição para o cânon? Irmãos, nenhuma parte das Escrituras está lá para encher espaço. Filipenses também não. Até as genealogias, já passou por elas? Na leitura anual? Complicado, né? Pensa assim, você está aprendendo um nome novo para sugerir para quem está grávida, entendeu? Mas elas têm um objetivo. Você se lembra da exposição de Esdras e Neemias? Você sabia que teve uma pessoa que veio aqui para a igreja, pastor, vim hoje só para saber o que o senhor vai tirar desse texto. O texto era só genealogia, lista de nomes, lembra? E não teve pregação naquele dia da mesma maneira? Não tem nada na Bíblia por acaso. Então qual é a razão de Filipenses ter sido preservado para o cânon? E, por exemplo, a carta aos Colossenses não foi. Desculpe, Colossenses foi. A carta a Laodiceia não foi. A primeira carta aos Coríntios, na verdade, irmãos, a 0 aos Coríntios, não foi preservada. Se perdeu no meio da igreja. E detalhe, nunca foi mencionada como uma carta referência pelos escritores depois. Por que Deus preservou Filipenses? Alguns motivos. A igreja dos Filipenses é um bom modelo para as igrejas locais. É verdade. Nós podemos aprender com erros e com acertos. No caso de Filipenses, há mais acertos do que erros para nós copiarmos, né? Então, há mais virtudes dessa igreja que podem ser exemplo para nós. Segundo, revela a base da unidade e da alegria. Qual é a base disso? Alvo comum, conhecimento de Cristo, trabalho comum, o bem-estar do outro. Deixa eu traduzir o que está nesse ponto 2 aqui, irmãos. Ele não está pedindo que a igreja tenha unidade e alegria? Não é verdade? Olha só. Eu pego um grupo bastante heterogêneo, tá? Por exemplo, de cristãos. E aí o tema da nossa organização, ou do nossa conferência, ou do congresso é Unidos em Cristo. Legal. Unidos em... Ó, lindinho. João capítulo 17. Ótimo. Aí no meio do caminho eu descubro que dentro desse grupo tem cada coisa que não dá para a gente fechar os olhos. Um grupo é unitarista, em outras palavras, nega a trindade. Porque eu falei cristãos, viu? Não falei qualidade dos cristãos. Aí você tem aqui o pessoal que é ariano. Ou seja, nega a divindade de Cristo. Testemunhos de Jeová, por exemplo, são arianos, né? Que mais? Você começa a detectar que tem um pessoal aqui que é semi-pelagiano, na verdade já quase um pezinho no pelagianismo. Em outras palavras, o homem contribui para a salvação. Ah, meu amigo, começou a ficar difícil esse tal de unidos em Cristo. Porque há diversos pensamentos que ferem o cerne da fé cristã. Ninguém está falando, meus irmãos, sobre se Jesus vai vir depois ou antes da tribulação, que claro, vai vir antes, mas o ponto é que... o arrebatamento eu me refiro, né? Mas o ponto é que uma coisa nós divergimos de questões periféricas da fé. Outra coisa é o cerne da fé cristã. Salvação somente pela fé, somente pela graça. Aspiração plenária e suficiente das Escrituras. Está difícil de andar junto. Está difícil de ter comunhão. Como é que nós descobrimos isso? Olha o que está escrito ali. Qual é a base da unidade e da alegria cristã? Ter um alvo comum, o conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo, irmãos, não é outra coisa a não ser conhecer da sã doutrina. Conhecemos de Deus, sabendo e aprendendo sobre aquilo que Ele nos deixou. É por isso que nós aprendemos e insistimos tanto sobre doutrina na nossa igreja. E vamos ver novamente em alguns dias. Por quê? Porque é conhecendo o Deus que nós servimos, seu caráter, sua pessoa, suas obras, seus propósitos, que nós podemos nos alinhar a Ele, e não o contrário. Porque o que mais acontece no meio evangélico hoje é Deus tentando as pessoas tentando adaptar Deus a elas mesmas, as igrejas tentando adaptar Deus a elas mesmas, quando é exatamente o contrário. Irmãos, Ele é o dono do teatro, o diretor, o produtor, o ator principal. A gente tem sorte de ficar na coxia mexendo nas cortinas. O foco é Ele.
E quando nós sabemos disso, nós sabemos, então, eu tenho que saber mais dele. E quando nós sabemos mais, vem a segunda parte, trabalho em comum, o bem-estar do outro. Aí, obviamente, vai entrar, irmãos, a pregação do evangelho, o serviço e tudo mais. Ok? Muito bem. Quais são algumas situações e questões do pano de fundo dessa carta? Você tem Epafrodito com bastante destaque, ele vai falar também de Timóteo, mas Epafrodito tem mais destaque, porque ele era, inclusive, o elo, o vínculo de Paulo com os filipenses. Ele era o emissário, o mensageiro dos filipenses para Paulo. Você tem aqui toda a questão da prisão e a questão da oferta, que foi o que motivou o reencontro de Epafrodito com Paulo e o contato agora, né, ele possibilitou o contato e possibilitou a existência da própria carta. Alguns fatos interessantes, irmãos, sobre esta carta. Filipenses é uma carta afetuosa. É talvez a carta mais afetuosa escrita por Paulo, segundo o comentarista Orr, página 35. Não há muitas censuras, não há muitas reprovações duras, né? Talvez a gente possa até brincar assim que essa fosse a igreja preferida, favorita do apóstolo Paulo. Uma igreja que ele tinha grande ternura por aqueles irmãos. Outro fato, irmãos, interessante é a palavra alegria aparecer 16 vezes em uma carta tão pequena. Uma carta tão curta, ele vai aparecer a palavra alegria, ou derivados, né, o verbo alegrar-se, o alegrar, 16 vezes. Outro fato que nós já mencionamos é que Paulo estava em prisão domiciliar. Qual é a condição da prisão domiciliar? Paulo precisava de um endereço, obviamente, né? Graças a Deus que ele não era dono do triplex, então ele tem residência e um dos objetivos da oferta dos filipenses era garantir que o apóstolo ficasse na casa que ele alugou. Porque se ele não tivesse dinheiro, ele teria que ir para a prisão romana, que eu calculo não deveria ser a melhor das experiências. Então ele está numa prisão domiciliar, tem os soldados romanos ali, obviamente, né, não tinha tornozeleira eletrônica naquela época, então era soldado romano tomando guarda ali, o que inclusive se transformou numa oportunidade missionária para Paulo. Não é brincadeira não, né? Tu vai ficar tomando conta da minha cela? Então você vai ouvir de Jesus. E ali Paulo diz, Atos, no finalzinho, recebia pessoas. Inclusive, pessoas moravam com ele, dando assistência ao apóstolo durante a sua prisão domiciliar. Outra coisa interessante, irmãos, não há nenhuma citação direta do Antigo Testamento. Não há nenhum texto copiado do Antigo Testamento para ilustrar alguma coisa, como Paulo faz em Romanos, Coríntios, Gálatas. Nós vamos ver na pregação em Gálatas daqui a algumas semanas. Paulo usa o Antigo Testamento para confirmar o seu argumento teológico. Ele não faz isso em Filipenses. E Filipos, irmãos, como já foi mencionado, foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. Foi através dali, na Macedônia, que ele passa a pregar em território europeu. E o objetivo de Paulo era bem ambicioso, como ele fala, era chegar até a Espanha, onde nós não temos certeza que ele tenha conseguido chegar ou não. Outros pontos interessantes, irmãos, sobre a carta aos Filipenses. Possui muito da filosofia pessoal de Paulo e muita importante teologia. Por exemplo, você tem texto do capítulo 2 que sobre cristologia, a doutrina de Cristo, é fundamental. Uma aula sobre Cristo que não mencione Filipenses capítulo 2 está incompleta, não tem como. Você tem muito sobre missiologia, sustento de missionários, a atitude do missionário, a participação da igreja, missiologia. E você tem muito sobre também eclesiologia, ele tratando ali algumas questões que deveriam ser observadas em Filipos. A carta também traz, meus irmãos, o óbvio e confrontador contraste entre alegria versus prisão. Então, quando você começa a ler a carta, e você nunca viu essa carta na vida, ou você é, por exemplo, um filipense, e aí alguém diz para você que você vai receber uma carta do
camarada que está preso. Você se prepara, não prepara? Você coloca a caixinha de Kleenex do lado, de lencinho, que, rapaz, vai ser duro ver essa carta. Aí você lê, cadê o lamúria? Cadê o lamento? Cadê a tristeza? Você se lembra, irmãos, que 5 anos atrás, um missionário presbiteriano foi preso na Nigéria, se eu não me engano? Lembram disso? Pastor José, não lembro o segundo nome dele. Vocês se lembram que nós estávamos lá no prédio antigo, os mais antigos, né? Nós recebemos uma carta dele para lermos. Vocês se lembram do teor da carta? Otimismo. Falando das oportunidades de servir e evangelizar dentro da prisão. De como o evangelho estava sendo pregado ali dentro. Não tem como lembrar de Filipenses. O ponto aqui, meus irmãos, não é que a gente deve ser meio bobão. Dor é dor. Luta é luta. Luto também é luto. Mas a perspectiva cristã, meus irmãos, precisa mudar a minha abordagem, o meu comportamento com a luta, com a dor, com o luto na minha vida. Lembra do que Paulo fala aos Tessalonicenses a respeito, inclusive, daqueles que estavam morrendo nas mãos dos romanos? Olha, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm, qual a palavra, irmãos? Esperança. E aí ele retrata o texto escatológico de que aqueles que morreram em Cristo, tocada a trombeta, ressuscitarão antes de nós. E imediatamente depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Esperança. Muda completamente. Por que nossos irmãos cantavam enquanto as feras lhe atacavam? Por que nossos irmãos cantavam enquanto eram acesa a chama que ia consumir os seus corpos? Por quê? Irmãos, há relatos de mártires que dispensaram as cordas, colocado no meio da lenha, né, dos gravetos, e perto do poste, do meio, abraçavam o poste e falavam, não precisa me amarrar. Surreal, né? Porém real. Verdadeiro. É muito difícil, irmãos, nós servirmos a Deus num país sem perseguição. Como é que é, pastor? Acho que o senhor errou a sua frase. Não errei, não. É muito difícil servir a Deus em um país sem perseguição. Porque nós corremos o sério risco, irmãos, de termos uma fé flácida. Sem tônus, sabe? Como uma perna de um paraplégico que não é exercitada. Esse é o perigo que eu e você corremos. Então, quando aparece qualquer luta ou dificuldade, que não é a perseguição, que praticamente não temos, nós precisamos lembrar das palavras de Tiago e saudar com alegria aquilo que está acontecendo, porque é a oportunidade da nossa fé ser provada, ser exercitada. Mais duas coisas, irmãos. No capítulo 2, Filipenses traz 3 pessoas que exemplificam o considerar os outros superiores a si mesmo. O exemplo, au concours, Jesus. Mas para que ninguém diga, mas também é Jesus, né, Paulo? Aí você está apelando. Não, ele menciona Timóteo e Epafrodito. Nós não deveríamos ter, irmãos, nenhuma reserva com Jesus como exemplo, no sentido de, mas é porque ele era Deus. Porque nós bem sabemos, eu tenho certeza que a sua cristologia está em dia, e você e eu bem sabemos que ele também, desculpe, errei o verbo, tempo. Ele é Deus e ele é homem. Mas para não deixar nenhuma margem para as pessoas tentarem criar desculpas, Paulo cita 2 exemplos de que não são Deus. Nem Timóteo nem Epafrodito eram pessoas normais, comuns como eu e você. E eles são destacados como quem coloca os outros acima, superiores a si mesmo. Irmãos,
Nem sempre é difícil servir gente folgada. Aquela pessoa que você serve, e a pessoa é, obrigado, nossa, Deus abençoe sua vida, né, irmão? Sabe? Não é mais fácil? E aquele que serve, ainda fica encostado assim. Aliás, você serve e ele ainda fica encostado. Aí você quer servir ele assim, tá bom. Você está pronto para servir? No serviço cristão você vai encontrar cada carne de pescoço que você não imagina. Irmãos, eu estou num grupo de 100 e tantos pastores e seminaristas batistas reformados. Graças a Deus há muitas histórias lindas, como por exemplo do nosso querido irmão que é missionário no sertão. Eles perderam agora o filhinho no terceiro mês de gestação. Ele mandou para mim, ou para o grupo, os áudios das crianças. Eles se reúnem debaixo de uma árvore. As crianças têm lá o banquinho, né, que coloca e tal, e mandou o áudio. Pastor, estamos com muita saudade. Mande um abraço para a Priscila. Deus vai cuidar de vocês. Estamos aqui esperando. Fulano foi lá na árvore limpar tudinho para a gente fazer nosso culto e tal. Coisa mais linda. Irmãos, isso dá um alento no ministério, que não é fácil o ministério que ele está fazendo, ainda mais você passar pela situação que ele está passando. Mas nós ouvimos também outras histórias de gente que não está considerando, no caso, o seu pastor superior a ele mesmo, como ele está considerando aos irmãos. Ministério cristão é isso. Para cada um de nós. Ah, pastor, estou cansado da atitude das pessoas. Meu irmão, não começou nem a ficar difícil ainda. Se você está se cansando correndo com homens, como é que você vai fazer quando tiver que correr com cavalos? Se você está se cansando nas planícies, como você vai conseguir correr às margens do charco do Jordão? Sabe de onde eu tirei isso? É Deus falando para Jeremias, que tinha um ministério com certeza muito mais difícil do que todos nós aqui, os nossos. Sente um certo desânimo, meio que deve ter virado para Deus dizendo, Senhor, já deu, estou desde a adolescência nessa batida, tá? Vai ter a reforma da Previdência, então já vou pedir a minha aposentadoria, porque eu não quero mais. E Deus falou para ele, o quê? Você não viu nada, amigo, vai piorar. Vai ficar mais difícil. E assim, meus irmãos, o capítulo 2, para essa igreja tão amada, tão elogiada, Paulo diz, camarada, olha aqui o que é servir. Começa em Cristo e vê esses dois irmãos, um que é daí, vocês conhecem, e Timóteo, que está sempre do meu lado. Capítulo 3, adverte sobre os judaizantes que trocavam o verdadeiro conhecimento de Deus por mandamentos humanos. Então perceba que Paulo não perde oportunidade, irmãos, em suas cartas, de cuidar dos problemas, das ameaças. Sabe? Ficar apenas dando beijinho e elogio nunca foi o estilo do apóstolo, com o que eu me identifico bastante, porque ignorar os problemas por causa das virtudes não é uma boa estratégia de ensino, uma boa estratégia de acompanhamento. Agora vamos ver, meus irmãos, como nossa última parte aqui, nosso estudo dessa manhã, 8 motivos de alegria na vida cristã, exemplificados na carta aos Filipenses, ok? Primeiro, no capítulo 1, do 1 ao 11, nós vamos aprender, através da cooperação, das saudades que ele tem desse povo e da constatação, né, do crescimento deles, que Paulo tinha alegria por causa da parceria no ministério. Ah, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Deixa eu aqui dar o meu agradecimento público aos presbíteros da igreja,
pastor Gideão, os pastores que vieram de fora, os irmãos que trabalharam em diversas áreas. Eu, por uma das primeiras vezes no meu ministério, realmente tirei férias. Em todas as outras ocasiões, em um nível ou outro, eu ficava preocupado, como diz o ditado, com o olho no peixe, outro na fritura. E eu dessa vez, irmãos, mesmo que nós temos o WhatsApp, de vez em quando a gente tratava um probleminha ou outro, e eu ainda tinha que fazer o boletim para mandar, porque é um programa que poucos sabem usar e tal, não tem problema nenhum. Eu realmente, quase na totalidade, me desliguei de Boa Vista. E isso, irmãos, é muito bom. A igreja não pode depender de um ou dois ou três, quaisquer que sejam as pessoas. Vários colegas falaram para mim, um dia eu chego lá, literalmente, porque eu comentava com eles como eu estava tranquilo e contente com o que estava acontecendo aqui em Boa Vista, e eles falaram, quem me dera. Alguns tiram 10 dias de férias, parcelado durante o ano, porque não pode se ausentar muito tempo. E eu tirei um pouquinho mais de 10 dias. Porque há 4 anos que eu não saía daqui, por diversos motivos, mas esse, inclusive, ainda era parte dele. O ponto aqui, meus irmãos, é que não há reino sem parceria. Não há missionários sem mantenedores, sem enviadores, sem intercessores. Quando Paulo fala em Coríntios 12, irmãos, sobre corpo, ele estava falando sério. Não era uma ilustração bonitinha que ele criou na hora. Ele está falando sobre algo importantíssimo para que a igreja compreendesse. Você quer ver, meus irmãos, aonde eu tenho orado pela maior parceria da nossa igreja? No seu ministério no mundo. Porque se o meu parceiro Tiago, no ministério, quando eu digo meu parceiro Tiago, não é porque eu sou pastor, não. Meu irmão em Cristo. Membro da mesma igreja local. O meu parceiro no ministério e eu parceiro dele. Durante o ano de 2018, investir, trabalhar e acompanhar e alcançar o Sinfrônio. Colega dele lá da especialização de criminalista, ou sei lá do que, do CSI, sei que treco que você estava fazendo lá. Aí alcança o Sinfrônio. Quantos por cento, irmãos, o Tiago se multiplicou? 100%. Mas aí tenho eu, que passo deitado eternamente em berço esplêndido, o ano inteiro. Mas um devocionalzinho se faz, né? Um cultinho de oração aqui, um IBD acolá e tal. Parceiro de ministério. E chega o final de 2018, eu não investi, não orei, não preguei. Veja bem, irmãos, o resultado, já vamos deixar combinado, pertence a Deus. Mas tem uma estatística, uma pesquisa científica quântica, que diz que o que prega tem muito mais possibilidade de alcançar alguém para Cristo do que aquele que não prega. Olha só. Pode confirmar os dados da pesquisa que vai bater. Então agora tenho eu e ele, e eu não fiz nada dessas coisas, e eu cheguei ao final de 2018, chupando dedo. O 100% dele diluiu para quanto, irmãos? Precisa de um grande matemática para essa conta? Diluiu para quanto? Somos 2, 100 dividido por 2, 50%. Então o crescimento dele na parceria do ministério, que seria significativa, já foi diluído por nós dois. E aí tem o Henrique aqui que ainda faz metade do que eu faço, que é nada, então é metade de nada, piorou ainda. E aí o 100% já está em 33,33333%. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Então, meus irmãos, quando chega o final de 2018 e a gente diz assim, irmãos, este ano a nossa igreja cresceu 20%. E você, aleluia, não, chore. Chore. Vá para casa
Faça uma autoanálise, um autoexame. Senhor, eu contribuí para que não fosse apenas 20%, ou eu contribuí para que ficasse mesmo nesse 20% e ainda fosse pior? Entendeu? Parceria. Eu visitei, irmãos, e fui pregar numa igreja que provavelmente nós vamos adotar como filha. É uma igreja, a história é um pouco longa, a gente vai retratar para a congregação depois. Vai ser a nossa congregação mesmo em outro estado. Os detalhes a gente dá depois. E o pastor, é uma igreja pequena, uma plantação, ele trabalha numa empresa médica. Ele é assessor de informática. Então ele tem o seu tempo limitado. E em cima daquilo, irmãos, em cima obviamente da aplicação do texto, porque eu não ia inventar nada, eu falei, irmãos, vocês precisam compreender que a obra missionária, a plantação de igreja aqui neste bairro, não é do pastor Paulo. Aliás, do Paulo, que ele ainda vai ser ordenado. É de vocês. Então, você está chegando na igreja, você já está na igreja há 300 anos, pouco importa. Arregaça a manga, meu irmão, porque não há ministério cristão sem parceria. Essa é a alegria de Paulo nesse primeiro texto. Vocês estão comigo desde o primeiro dia. Lembra do começo do texto lá em Filipenses? Eu tenho podido contar com vocês. Irmãos, Paulo não está falando da oferta apenas, e nem principalmente, mas porque eles estavam participando do progresso do Evangelho. Segunda alegria de Paulo, ou motivo de alegria, pelo progresso do Evangelho. É o que ele vai falar na segunda metade do capítulo 1. Leiam para mim, pessoal, esses textos aí, quem está com os microfones. Atos 28, 30 e 31 e 1 Tessalonicenses de 6 a 9. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Pronto, então isso é o finalzinho de Atos e o progresso do Evangelho. Paulo está preso. Lembra das palavras que Paulo vai escrever? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Continuava crescendo. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 9. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em Tessalônica, Paulo também se alegra pelo quê? Pelo progresso do Evangelho. Existe assim uma concepção errada, meus irmãos, que o Evangelho está progredindo quando o pessoal constrói prédio, constrói igreja. Eu não tenho nenhum problema com você construir um prédio para a igreja, desde que você não fique sacralizando aquilo lá. Isso aqui é só um prédio. Se nós sairmos daqui e formos para outro lugar, de repente vem para cá talvez um boteco, e o prédio nem por isso vai deixar de ser utilizado. É um prédio apenas que nós utilizamos hoje. Então o prédio é irrelevante. O progresso do Evangelho é traduzido em vidas. Essa que é a questão. E eu tenho ficado, irmãos, Deus foi muito gracioso com vários contatos que nós tivemos. E um dos colegas que nós encontramos, né, desde a época do seminário, eu o encontrei poucas vezes, ele retratou como que ele está ajudando a denominação dele, hoje ele é o presidente da denominação dele, a crescer. E eu achei muito interessante a mudança de paradigma. Como é que a gente geralmente abre um ponto de pregação, uma congregação na forma tradicional? Geralmente a gente pega aquele bairro afastado que está começando o loteamento agora, compra um terreno, e aí manda lá um casal de irmãos para lá. Pode ser um pastor e a esposa. E aí diz assim, olha, você vai trabalhar lá, tá? Deus lhe abençoe, boa sorte, tá?
Conte comigo, nunca vamos lá. E o pobre fica lá isolado, trabalhando, ralando, que não condenado, e a gente ir cobrando o resultado. Não é sempre assim, irmãos, mas acontece muito desse jeito. Há outros modelos que o pessoal começa no bairro sempre com trabalho com crianças. Aí faz EBF, EBD, EBG, EB sei lá o quê, faz tudo quanto é letra do alfabeto, aí tem aqui, olha, estamos aqui o trabalho na congregação, tem 80 crianças e nenhum adulto. Nenhum problema com evangelizar crianças. Mas que mania é essa de começar a plantar a igreja da maneira contrária ao do Novo Testamento? Paulo sempre começou a plantar a igreja com adultos. Tudo bem. Mas ele está falando uma coisa, irmãos, um tantinho diferente e muito interessante. Quando a igreja cresce, o prédio deles não é lá tão grande assim, ele começa a observar, ele começa a separar 30, 35 irmãos. Irmãos que contribuem, irmãos que evangelizam, irmãos que estão participando da obra. E aí pega aquele bairro, aquela outra cidade, ao alcance, ou de repente são irmãos da mesma região, e doa da igreja já 30, 35, 40 irmãos para começar aquele trabalho já forte, estabelecido, com outro obreiro, para já começar a continuidade dali. Eu achei muito interessante. O ponto é que em poucos anos, a denominação dele dobrou em número de igrejas. É uma denominação pequena, mas em pouco tempo eles tiveram 100% de crescimento. Muito longe do crescimento, por exemplo, da nossa. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é ver o evangelho progredindo, crescendo, avançando. Nós somos um organismo. Todo organismo cresce. Eu acabei de comprar uma orquídea gigante. Ela é desse tamanho. Um dia. Porque a que eu comprei é desse tamanho. Custou baratinha. Aí eu estou cuidando. No vídeo que eu baixei na internet está linda. A tataravó desse tamanho. Mas vai crescer. Se eu não descuidar, se eu regar e botar os nutrientes todo dia, ela vai crescer. Irmãos, este não é, de maneira nenhuma, um discurso sobre números ou numerolatria. Os irmãos bem me conhecem. Que ojeriza que eu tenho a isso. Um ministério não é definido por números. Contudo, não nos preocuparmos em sermos, não estou dizendo que somos, mas não nos preocuparmos em sermos infrutíferos é preocupante. Concordam comigo? Você já está no segundo mês de 2018. Se você ainda não tem uma lista de alvos evangelísticos, você já está atrasado. Já está atrasado. Se você ainda não tem uma proto-estratégia, começo de estratégia, de como você vai criar pontes e relacionamentos para alcançar essas pessoas, você já está atrasado. Nos envolvemos, irmãos, com tantas coisas, geralmente por questões financeiras e profissionais. Nos doamos, estudamos, nos esforçamos, nos reunimos. Eu e Leila vimos a questão de um trabalho que alguns parentes estão desenvolvendo lá no Rio de Janeiro. Muito bom, achei legal a organização, perfeito. Mas eu comentava com ela algo interessante. Várias daquelas pessoas que estavam lá são cristãos. E eu levantei, conversando com a minha esposa, o seguinte questionamento. Será que para o reino há tanta disposição de estudar, de se reunir, de conectar, de contactar, quantas pessoas têm para fechar um negócio? Eu sei que a maioria de nós aqui, irmãos, isso não importa, porque você é funcionário público, ou você está no seu emprego que você atende lá, não é isso. Mas, por exemplo, se vendas fosse aquilo que sustenta a sua vida, você não estaria por aí distribuindo cartão? Fazendo contato com as pessoas, mostrando o seu produto? Inclusive algumas pessoas que entraram nesse negócio aí,
falaram assim, não, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei vender. Hoje já estão muito bem. Olha só, aprenderam a vender, aprenderam a falar. Você não sabe pregar o evangelho? Meu irmão, me perdoe a sinceridade, da profundidade da minha palavra teológica. Se vira. Não há plano B. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas se não der, delega para outro. Dá uma oferta. Não há plano B. Vire para o seu irmão e diga, não, estou brincando. Não há plano B. O autor de Hebreus vai ao ponto de dizer, os anjos queriam essa tarefa. Deus disse, não, eu vou usar a igreja. Somos nós, irmãos, não tem outro. Não tem mais ninguém, só nós. Qual é a próxima alegria de Paulo? Pela perspectiva de estar com Cristo. O versículo 23 que está ali é o versículo que ele fala, para mim é melhor ir e estar com Cristo, que é muito melhor. Essa perspectiva, irmãos, essa expectativa, na verdade, de Paulo, trazia grande alegria para o coração dele. E a mesma coisa deve acontecer conosco. É óbvio que, querendo Deus, sendo a vontade dele, nós queremos viver uma vida longa o suficiente para criar os nossos filhos e talvez até ter o privilégio, né, pastor Gideão, de segurar o nosso neto. A gente é normal, né? Ninguém acorda de manhã dizendo assim, dia, ainda estou aqui, eu não morri. Não, todo mundo sabe que tem mais para a vida, tem mais a esperar na vida. Mas, meus irmãos, o que não pode é a gente estar agarrado a essa vida, ao ponto de a expectativa do céu não ser algo que pulse no nosso coração. Como eu já brinquei várias vezes, irmãos, dizem que, não sei se ainda existe isso, que o presidente dos Estados Unidos anda para onde for com uma maleta com os códigos de lançamento de mísseis na eventualidade de um ataque nuclear. Eu não sei se isso era apenas uma coisa que acontecia na época da Guerra Fria ou se nunca existiu de verdade. O meu ponto é, se existisse uma maleta com o botão da volta da trombeta, da volta de Cristo, da tribulação, do Armagedão, eu já tinha apertado o botão um tempão. Eu quero ir embora. Enquanto estivermos aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo para servir ao meu Deus. Mas tal como Paulo, essa expectativa, irmãos, de estar com Cristo deve trazer profunda alegria ao nosso coração. Outro motivo de alegria, pela unidade do corpo de Cristo. Ele vai tratar no capítulo 2 sobre isso. Salmo 133 fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, eu fiquei muito contente com as fotos e os testemunhos, os relatos que chegaram a mim sobre esse intercâmbio de famílias que nós fizemos. Nós estamos vivendo uma situação que eu não sei se é frequente, nunca participei de muitas igrejas, né, em que algumas famílias pouco se conheciam e algumas pessoas mal sabiam o nome do outro e assim por diante. Então, tivemos essa ideia no recesso da IBD e foi, eu entendi, uma bênção. Não sei se alguém não gostou, mas pelo menos as fotos que eu vi e os relatos que me chegaram falam dessa unidade. Meu irmão, é comum que você tenha em um grupo tão grande como já é a nossa igreja, diferentes níveis de relacionamento, não é? É normal. Jesus tinha diferentes níveis de relacionamento. Ele tinha Pedro, Tiago e João ali do ladinho dele, né? Tem até, naquela época, compuseram aquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram os mais próximos. No Monte da Transfiguração, lá estão os 3. E os outros 9 tinham que aceitar que era do segundo escalão. Mas pelo menos estava dentro do segundo escalão, porque ainda tinha o pessoal das 70 testemunhas, né, missionários que Jesus mandou, e tinha o pessoal da multidão, que ainda ficava mais por fora ainda. Bem, dentro de uma igreja, irmãos, é impossível que você tenha a mesma proximidade com todo mundo. Porém, é importante que você tenha proximidade com vários. A fazer amigos. A irmandade em Cristo nos une de uma maneira... Preste bem atenção, irmão, o que eu vou falar.
irmandade em Cristo nos une de uma maneira involuntária. Ok? Nesta viagem, eu conheci irmãos em Cristo, inclusive até parentes que eu nunca havia visto pessoalmente, primos, que, quer eu queira, quer não, nós estamos eternamente ligados. Eu não posso dizer, Kaique, eu vou pensar se eu quero ser seu irmão em Cristo. Não tem como. Você é irmão em Cristo do cara mais cri-cri que você puder ter, se ele for, obviamente, convertido. Entendeu? Não é verdade? Você escolhe. Tem um irmãozinho na China que você nem sabe qual é o nome dele, Ping Pong Lee. Ele é seu irmão em Cristo. Você está unido a ele eternamente. Ok? Mas a unidade, meus irmãos, ela também é fortalecida, não apenas nessa união mística em Cristo, mas nos relacionamentos que nós precisamos criar entre nós. Aqui vai o meu momento plim-plim. O que você está fazendo faltando ao seu grupo de vida? Volto a dizer, se fosse um grupo de negócios para ganhar dinheiro, tu não faltava uma semana. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou. Acabei de ver agora nos meus familiares nesse trabalho, pessoal lamentando porque tinha um negócio da faculdade, ou sei lá do que não podia ir lá na reunião deles. É claro que quando você tem algo realmente que impeça, é outra questão. Mas fala sério, 2017 você faltou ao seu grupo de vida só por motivos justos? Ou pintou aquela unha encravada também que não dava para sair de casa? Comunhão, parceria, progresso. Os motivos de alegria, meus irmãos, do apóstolo Paulo, estão todos entrelaçados em que vão contribuir para o reino, mas em particular para a igreja dos filipenses. Quinto motivo, pelo conhecimento de Cristo. É o assunto que ele vai tratar a partir do capítulo 3. E aí ele vai falar, irmãos, eu estou correndo aqui um pouquinho, porque eu não quero ser muito delongado nesta aula. Ele vai falar de 2 temas, principalmente. Legalismo rouba a alegria. É a influência que os judaizantes já estavam tendo, querendo colocar normas e regras dentro da igreja, com pretexto de santidade, com pretexto de piedade. E finalmente, Paulo vai dizer que tudo é lixo sem Cristo. Que tudo que não é para a glória de Deus, que tudo que não é para o serviço de Deus, tudo que não é para viver a vida de Cristo e conhecê-lo cada vez mais, tire da sua vida. Não invista seu tempo, seu dinheiro naquilo que vai lhe afastar, meu irmão, do pensamento, da cosmovisão cristã. Em outras palavras, da maneira de ver o mundo em Cristo. Combata isso. Não se envolva com isso, para que você possa ter também como motivo de alegria o conhecimento de Cristo. No capítulo 3 ainda, Paulo vai se alegrar pela cidadania celestial. 2 textos aí, Hebreus 11, 13 a 16 e 1 de Pedro 2, 11. Paulo vai falar do fato de nós pertencermos aos céus, e isso deve inclusive influenciar a maneira como vivemos aqui, uma vez que somos embaixadores de Cristo. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. 1 de Pedro 2,11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O que eu acho interessante, meus irmãos, nesses textos é que, especialmente no primeiro, você está falando de um povo que ansiou a chegada na Terra Prometida. Você está falando de um povo que lutou pela recuperação da sua terra. E ainda assim, eles não haviam, de certa forma, de uma maneira idólatra, de uma maneira que isso aqui é a coisa mais importante da história, da nossa história.
Eles, diz o texto, almejavam uma pátria melhor. Eles tinham a vista além daquilo que estava diante deles. Isso é uma enorme lição para nós. Porque nós vivemos, irmãos, nós vivemos num paradoxo do já e do ainda não. Nós estamos vivendo aqui e não vamos viver longe das realidades da nossa vida. Você tem que trabalhar, você tem que planejar as coisas. É importantíssimo você planejar o seu futuro. É importante que você tenha alvos. Lembra quando a gente estudou sobre finanças? Você ter a boa ganância, que não é a ganância de agregar apenas para si, mas você planejar diante de Deus, Tiago capítulo 4, se for da vontade dele ou não, você fazer isso ou fazer aquilo. Ou seja, você não sair vivendo a vida no improviso. Viver a vida no improviso não é fé, é loucura. A fé é, em oração, descobrir com Deus o que Ele deseja para a nossa vida e aí ir caminhando com Ele. Mas à medida que nós vamos, irmãos, alcançando esses sonhos, esses projetos, realizando aquilo que Deus tem permitido, a gente olha para aquilo e diz assim, isso é tão pouco. Isso é tão limitado diante daquilo que me aguarda. A minha professora dos adolescentes na minha igreja de origem, de vez em quando ela fazia uma coisa, depois a gente já sabia o que ela ia fazer, e dizia assim, pensa na eternidade. Aí a gente fechava o olho, já, tá. E ela sempre falava a mesma coisa, é muito mais. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para os próximos 10 ou 20 ou 30 anos à frente? Ontem eu era adolescente. E hoje estou chegando à meia-idade. Para onde é que a vida foi? E se ela é tão rápida e tão breve assim, nós precisamos, irmãos, ainda mais não valorizá-la da maneira errada e olhar para a eternidade. Tem um vídeo, irmãos, se você encontrar na internet, do John Piper. Se não me engano, o vídeo está alguma coisa como não desperdice a sua vida. Ele está pregando tipo no ar livre. E aí tem tipo um gramado, assim, o pessoal está sentando. Ele está bem mais novo, esse vídeo deve ter talvez uns 15 anos, algo assim. E ele fala algo muito interessante sobre gente que se aposenta, aí compra a sua casinha na praia para passar o resto da vida juntando conchinha, né, e vendo o pôr do sol. E aí ele faz um contraste com duas irmãs da igreja dele que se aposentaram. Já com certa idade, não tinham mais maridos, viúvas, os filhos criados, melhores amigas. Se eu me lembro bem da história, elas se voluntariam, tinham a sua aposentadoria, não precisavam de sustento. Não sei como é que está o nível de aposentadoria nos Estados Unidos, eu acredito que não deve estar como o Brasil. Mas tinham a sua aposentadoria, poderiam se manter e foram para missões. E lá trabalharam durante algum tempo, talvez alguns anos, até o dia que alguns rebeldes, alguns insurgentes, invadiram a missão e assassinaram nossas duas irmãs. Aí eu tenho que dizer, se estivesse contando conchinha, estava viva. Mas graças a Deus que não estavam contando conchinha. Esse é o ponto da mensagem de John Piper. Não desperdice a sua vida. Eu cresci, irmãos, em meio a irmãos cujo sonho era comprar uma casa de praia para ficar contando conchinha o resto da vida. Essa era a cultura da onde eu cresci. Alguns meses atrás eu fui impactado pela história de um irmão. Militar, se aposentou muito novo, 40 e poucos anos. E ele e a esposa estavam em um conflito. O que fazer agora? Ir para a serra, contar bromélias, não tem conchinha na serra. Ou ir para a praia contar conchinha, o que vai fazer da vida? Eles ouviram uma mensagem num dia na sua igreja e optaram pelo plano C, 3. A terceira opção. Eles procuraram a junta de missões, descobriram que o Rio Grande do Sul é um dos campos mais difíceis e mais carentes do Brasil. Sabia disso? Pediram a relação de missionários daquele estado.
e se mudaram com cachorro, papagaio, filho, tudo para o Rio Grande do Sul para ajudar um missionário no campo. Não desperdice a sua vida. Você pode se aposentar do seu trabalho um dia, você fará, se o pessoal deixar. Não passa a sua vida contando conchinha não, meu irmão. Passa a sua vida correndo atrás do vento, como Eclesiastes. Não passa negligenciando a sua cidadania. 2 Coríntios capítulo 5. Somos embaixadores por Cristo. Como se Ele por nós clamasse. Aí o embaixador um dia decide que já deu. Vou arranjar um cantinho pacato para ficar lá. Pegar minha aposentadoria e ficar no meu cantinho onde ninguém vai me incomodar. Não parece muito com o perfil do cidadão mor da nossa cidadania, que é o Senhor Jesus. 7º, Paulo vai tratar, claro, como já falamos, da paz de Cristo que excede todo entendimento. Ele vai tratar da paz que vem através da renovação daquilo que nós pensamos, tudo que vocês pensem seja honroso, de boa fama, etc. Vai falar sobre o contentamento também. E para terminar, o sustento divino. No final, é que Paulo trata da maneira como aquela igreja participou do seu ministério, como aquela igreja participou da sua necessidade, e ainda assim diz, vocês não precisavam, mas que bom que fizeram. Interessante, né? O que Paulo está dizendo ali, meus irmãos? Eu nunca negociei o evangelho, eu nunca pedi nada de vocês, mas fico contente que vocês participaram, porque vocês estão sendo abençoados. Você já entendeu, meu irmão, que quando nós comentamos sobre a questão financeira na nossa igreja, nossa preocupação não são números. Nossa preocupação é o ídolo no nosso coração, o ídolo no seu coração, que se transforma em avareza para com a necessidade do reino e para com a necessidade do próximo. Por isso que Paulo se alegra com a liberalidade dos filipenses. Porque aquilo estava impactando não apenas a vida dele estava sendo impactada apenas materialmente. Mas a vida dos filipenses estava sendo impactada espiritualmente. Em que no ato de ofertar para o apóstolo, para o sustento, o aluguel dele lá, eles estavam sendo libertos da idolatria da matéria, da idolatria do dinheiro, da idolatria do ganho, e compreendendo o que é participar, de novo, voltando lá a palavra parceria, na obra que Deus está fazendo. Participar, pastor? Alguns meses atrás, uma irmã aqui na igreja veio me perguntar por que nós não temos uma congregação. E eu falei assim, simples, irmã. Tal e qual nós estamos aqui, para abrirmos uma congregação, vai lá no Jardim Primavera, nós vamos ter que alugar uma casa, ou alugar uma loja. Não dá para ficar no meio da rua. Isso vai gerar algumas pequenas despesas. E a não ser que a gente fique se revezando para fazer o trabalho lá no bairro, por muito, muito tempo, mas esse tempo vai chegar até o final, a gente vai ter que colocar um obreiro lá. E eu comecei a fazer a relação dos números que envolveriam isso. Agora eu peço que a irmã vá ali no mural e dá uma olhada no relatório financeiro. A irmã vai entender por que nós não temos uma congregação. Você vê, meus irmãos, como que Deus, através do Espírito Santo, inspira Paulo a escrever coisas que está tudo entrelaçado. Eu me alegro
na parceria, no progresso do Evangelho através da vida de vocês. E esse progresso, essa parceria está sendo sentida aqui agora em Roma. Porque se vocês não tivessem me ajudado, talvez eu tivesse que entregar a casa e eu tinha que ir para a prisão. E lá eu teria muito menos acesso. Paulo diz, meus irmãos, que preso em uma casa, ele teve acesso a toda a guarda pretoriana, porque eles faziam, obviamente, escalas, rodízios. E toda vez que trocava a guarda, evangelho neles. E se ele tivesse ficado preso, o acesso seria menor. Pessoas iam visitá-lo. Ele recebeu os líderes judeus de Roma em casa. Talvez ele não conseguisse ir na prisão. O evangelho estava progredindo. Após o nosso retiro, meus irmãos, nós vamos começar a caminhar mais uma vez na carta de Paulo aos Filipenses. Se você quiser, nas próximas semanas, reavivar sua memória assistindo às mensagens da exposição bíblica em Filipenses, só irá contribuir para o nosso aprendizado. De qualquer maneira, nossa esperança é que aquilo que vimos hoje em resumo possa ser usado por Deus nos próximos meses para trazer à nossa igreja cada vez mais unidade, mais parceria, mais amor uns pelos outros e, é óbvio, o progresso do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e encerrar nossa aula de hoje. Deus querido, muito obrigado, Deus, porque olhamos para a Tua palavra e Tu já estás cumprindo aquilo que nós já falamos nesta oração, na oração inicial, dela se renovar diante de nós. Obrigado, Deus, e ajuda-nos a aproveitar, a desfrutar, ó Deus, das nossas aulas, aprendendo cada vez mais daquilo que tens para nós como indivíduos e como igreja. Abençoa, Deus, o nosso dia de hoje, de descanso. Abençoa aqueles que estão trabalhando nos plantões e que à noite possamos estar aqui novamente para engrandecer, adorar o nome do Senhor e ouvir da Tua palavra. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.